ao lado do sofrimento extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Na realidade, eu conheci o Dr. Jango quando criança. Eu tinha 10 anos e ele era candidato a deputado federal. E o meu pai era seu amigo e o apoiava em São Luís Gonzaga, uma cidade vizinha de São Borja. Naquela ocasião, o Dr. Jango foi um dos mais votados deputados federais. Ele, a pedido do Dr. Getúlio Vargas, ele organizava o Partido Trabalhista Brasileiro no Rio Grande do Sul e foi uma expressão política naquele momento tão grande que ele pôde, logo em seguida, ser ministro do Trabalho e também ser candidato a vice-presidente da República, numa época em que os vices não eram colados ao presidente. O vice tinha que ter votos para ser vice. E o Dr. Jango, em 2 oportunidades, foi vice-presidente eleito pela maioria do povo brasileiro que votou para vice-presidente. Então não há dúvida de que ele é uma expressão da vida política brasileira e deu uma grande contribuição para que o país atingisse um grau de desenvolvimento e de compreensão da necessidade de libertar o seu povo das amarras do imperialismo internacional. Só o fato de recuperar o salário, dobrar o salário mínimo em uma iniciativa que contrariou as elites nacionais, só isso é um ato de coragem e foi um instrumento de desenvolvimento nacional, porque inseriu no mercado de trabalho milhões e milhões de brasileiros que viviam totalmente marginalizados. Isto fez com que a indústria ampliasse a sua produção, fez com que as riquezas circulassem no país e fez com que a riqueza nacional fosse mais bem distribuída. Aliás, um dos grandes problemas que o país sempre teve foi a má distribuição da riqueza. Aquele foi um momento de grande distribuição da riqueza. Só isso serviria para colocar o Dr. João Goulart entre os grandes líderes, entre os personagens que este país criou. Isso é muito difícil de se afirmar com segurança, porque foi uma escolha do Dr. Getúlio Vargas, que o conheceu quando moço. Eles eram da mesma cidade, da mesma região, o Dr. Getúlio era amigo do pai do Jango, conviviam. Muito provavelmente, o Dr. Getúlio, com toda a impressionante experiência que tinha, conseguiu identificar nele alguém com liderança, com capacidade, com condições de liderar um movimento que levasse a independência do país, que aliás iniciou com o Dr. Getúlio Vargas. Eu acho que o Brasil se divide entre dois, antes e depois de Getúlio. O Dr. Getúlio Vargas funciona como um despertador da consciência nacional. Ele foi a ruptura que acabou com a República dos Coronéis, que acabou com a República Feudal, com o atraso que havia no país, com a elitização exacerbada que havia no país. Getúlio é um marco na vida nacional e um homem que naturalmente acumulou uma fantástica experiência e com essa experiência ele podia identificar, ele teria a capacidade de identificar os valores e o Jango com certeza foi um desses valores que ele conseguiu identificar e deu continuidade à sua obra. O Dr. Juscelino Kubitschek foi uma vitória, vamos dizer, sincronizada, porque ganhou o Dr. Juscelino e o Dr. Jango, ambos companheiros de uma coligação. Com relação ao Dr. Jânio Quadros, eu acho que o Dr. Jango aí conseguiu realmente se afirmar como grande líder nacional, porque aí ninguém podia dizer que ele foi nas costas do Juscelino. Não, ele tinha suas próprias costas, ele tinha o seu espaço político dentro do país, porque ele ganhou do Milton Campos, que era o vice do Jânio Quadros, e ganhou, se não me engano, por 300 ou 400 mil votos. E o Jânio ganhou do Marechal Henrique Campos Teixeira Lott por mais de 2 milhões de votos. Consequentemente, precisava ter muito prestígio para se eleger vice-presidente numa situação dessas.
e ele se elegeu. Este é um momento que o Jango se afirmou como grande líder nacional. Se não fosse a campanha da legalidade, e a habilidade do doutor Goulart, dificilmente ele teria tomado posse. Foi uma conjugação de habilidade com legalidade. E ele foi muito hábil, teve tranquilidade, soube esperar o momento, e o Brizola resistiu heroicamente aqui e conseguiu motivar os legalistas, entre estes alguns militares que nós não podemos esquecer, como o general Machado Lopes. Acho que foi um grande movimento, foi um despertar de consciências. Elas não se materializaram, foram, vamos dizer assim, iniciadas. No caso, o próprio doutor Brizola, aqui no Rio Grande do Sul, desenvolveu um projeto de reforma agrária que até foi bem sucedido, e foi um despertar de consciências. Eu creio que a consciência nacional elevou-se a tanto para que, posteriormente, algumas reformas fossem feitas. Mas eu creio que a grande maioria das reformas no Brasil ainda estão por serem feitas. Eu acho que nós estamos assim, muito atrasados com relação à questão agrária. Acho que temos imensos latifúndios que podiam ser bem trabalhadas por quem conhece a terra e precisa da terra. Acho que nós temos assim um problema educacional muito atrasado ainda. Uma reforma educacional é uma necessidade. A própria reforma política que eu há pouco falava, isso tem origem ainda na ditadura, que dominava esses pequenos estados, fazendo com que eles servissem à ditadura militar, tivessem representações desproporcional. Por isso que hoje nós temos, em 5 estados da federação, nós temos 40 deputados e 15 senadores. Os 5 menores estados, 40 deputados e 15 senadores, e não tem 6 milhões de habitantes. É uma deformação. Então precisa fazer reforma política. Então as reformas do Dr. Jango não se materializaram, mas se prestaram para a elevação da consciência nacional e fazer com que algumas se iniciassem e outras estivessem aí com possibilidade de serem feitas. Eu já era deputado estadual no dia 6 de dezembro de 1976. 6 de dezembro de 76. Eu recebi, claro, com tristeza, ninguém esperava, porque 58 anos, eu tinha. E nós ainda depositávamos esperança no seu retorno, que a sua liderança ainda, vamos dizer assim, desse um sopro naquela cinza que estava em cima do Brasil. E até fui no velório, e me lembro, se fosse hoje, do João Vicente em cima do caixão dele, chorando, a Denise sentada na primeira fila da igreja de São Borja. Me lembro do discurso do Tancredo Neves, que ele ensinou. Enfim, foi uma coisa muito triste. O seu caixão saiu da Catedral de São Borja, nos braços do povo, elevado por até 1 quilômetro aproximadamente, da igreja até o cemitério, nos braços do povo. Realmente era um homem estimadíssimo. Nesse dia, em São Borja, que na época devia ter 35, 40 mil habitantes, devia ter em São Borja uns 25, 30, no mundo inteiro, uns 25, 30 mil pessoas. Algo que foi uma comoção no Estado. E no país, veio gente de toda parte. Então, essa é a lembrança que tem. Um estadista. No lugar dos estadistas. Aliás, eu presido uma fundação chamada Caminhos da Soberania, que, embora apartidária, ela é formada por maioria de trabalhistas. Foi fundada pelo ex-deputado Vieira da Cunha, idealizada e fundada pelo deputado Vieira da Cunha. E a nossa função é mais cultural. E nesse trabalho cultural já construímos, já instalamos no palácio, ao lado do Palácio Piratini, onde foi governador, a estátua do ex-governador Leonel Brizola. E já estamos, é bom que os trabalhistas saibam, e com contribuições das mais diversas origens, não apenas de trabalhistas,
a estátua do Dr. João Goulart. Está depositada na casa do elaborador da estátua no Rio de Janeiro. E pretendemos, se houver concordância da família, dos familiares, em 6 de dezembro deste ano, inaugurar essa estátua. Uma homenagem ao dia da morte, ao dia do falecimento do Dr. João Goulart. Como eu disse, eu conheci muito pouco. Aliás, eu nunca conversei. Eu me lembro quando criança, que meu pai o recebia para fazer campanha política. Me lembro de um comício a lampiões, iluminado a lampiões dentro de um galpão, quando eu tinha 10 anos. As visitas noturnas com a lanterna, na época não tinha iluminação. E eu posso avaliar por a imagem que foi construída de um homem bom, de um homem sensível, de um homem que soube interpretar o seu tempo, que soube reconhecer o valor do trabalho, e o seu gesto como ministro do Trabalho é a grande prova de tudo isso. Um homem que construiu uma família digna, um cidadão que prestou não só serviços à pátria, mas prestou serviços à sociedade como cidadão. Aliás, eu tenho uma outra passagem, me lembro agora do Dr. Jango. Eu era estudante, tinha 13 anos, 13 ou 14 anos, e ele era vice-presidente da República, isso era em 1953 ou 54. Na época era forçoso passar por dentro de São Luís quem vinha de São Borja em direção a Porto Alegre. Não havia a estrada asfaltada que tem hoje, chamada BR-285. E nós estávamos, alguns meninos na praça, 4 ou 5 meninos na praça, e ele chegou na condição de vice-presidente da República. Veja como as coisas mudaram. Ele numa Bel Air 51, 52, uma Bel Air verde, uma Chevrolet Bel Air, ele parou no Café Central, junto com mais 3 pessoas, e foi tomar uma mineral. Era um verão. E nós estávamos sentados no banco da praça, vimos aquilo, conhecemos eles e fomos até o Café Central, que era só atravessar a rua, e falamos. Eu sou filho do Cícero Peixoto, teve um outro, sou filho do Horácio Oliveira e tal. E eles, tal, mandou nós sentar e nos pagou sorvete. Foi uma lembrança que tive. É por óbvio que eu não conversei com ele, um menino de 12, de 13 anos, não conversa com o vice-presidente. Mas o que eu quero destacar é que não havia aquele aparato de um vice-presidente. Andava ele dirigindo a sua Bel Air, seu carro, uma estrada de chão, vindo de São Borja para Porto Alegre. Isso, repito, 1953 ou 50. Um grande homem. Uma presença eterna entre os brasileiros. Impagável. Um homem que morreu no exílio, um homem que não pôde criar seus filhos dentro da sua pátria, é impagável. Isto o Brasil deverá para sempre. Tem dívidas que não se pagam. E esta é uma.